E aí, pessoal, tudo bem? Passado essa noite não muito boa, digamos assim, a gente tem que fazer uma análise do que aconteceu e fazer uma releitura, fazer uma autocrítica, enfim, a gente tem que olhar para trás, ver o que fez errado e tentar melhorar para a gente não falhar novamente. Foi isso que a esquerda fez, foi isso que o Lula fez. Ele buscou apoio, ele buscou consenso, ele procurou dialogar, ele trouxe arqui-inimigos, arqui-rivais para perto dele. Posso citar, por exemplo, Geraldo Alckmin, que foi vice dele. E quem é o vice do Bolsonaro? Alguém sabe quem é o vice do Bolsonaro? O que agregou o vice do Bolsonaro nisso tudo? O que a gente tem que ver aonde nós erramos. Isso é muito difícil para a direita, porque a direita sempre acha que está certa a qualquer custo, né? Todo mundo está errado e a direita está sempre certa. Esse é um problema gravíssimo que a gente tem, e talvez por isso que a gente não evolua tanto aqui no Brasil ou na América Latina, é que a culpa sempre é dos outros, nunca é nossa. Eu passei muito tempo, praticamente 3 anos, criticando medidas populistas do presidente Jair Bolsonaro, desde quando ele começou brigando com o Bibiano, depois brigou com o Moro, e assim ele foi brigando com todo mundo que era um pouquinho mais ao centro, ele brigava. E permanecia naquela direita conservadora, naquela ideologia, sem abrir muito diálogo, a menos que fosse para evitar o impeachment. O Jair Bolsonaro foi muito mal na condução da pandemia e ele precisava a qualquer custo evitar o impeachment. Então ele abriu diálogo, foi com o Centrão, o Partido Progressista, que é presidente da Câmara, o Arthur Lira. Ele foi um dos que elegeu lá atrás o primeiro presidente, o Rodrigo Maia. Quando o Marcel Van Hatten foi candidato, ele não apoiou o Marcel Van Hatten, ele apoiou foi o Rodrigo Maia, em nome da governabilidade, que ele sempre disse que era contra. Ele começou ferindo princípios e assim foi durante todo o mandato dele. Com quem ele poderia brigar, ele brigou. Bastava para a briga que o parlamentar ou o ministro, alguém que não tivesse totalmente 100% alinhado com ele, estava fora. Mas aí ele foi lá e botou Cássio Nunes, um petista, indicou para o Supremo Tribunal Federal, um dos que absolveu o atual presidente eleito, e houveram inúmeras medidas populistas já em campanha política que desagradou muita gente, principalmente a direita mais liberal, ficou extremamente desapontada com ele. Foi a PEC da eleição, o Auxílio Brasil de R$600, algo que ele sempre contestou, estava em 400, ele aumentou para 600, ele deu auxílio para caminhoneiro, auxílio para taxista, foi um populismo fiscal, ele furou o teto, ele mudou até a legislação eleitoral para isso, foi uma emenda constitucional, chamada a PEC da eleição. Então, houveram inúmeras tiradas do Bolsonaro. E isso, obviamente, teve um custo. Bolsonaro teve 57,8 milhões de votos em 2018, no segundo turno, e agora 57,8, alguma coisa assim. Ele aumentou 100 e poucos mil votos de uma eleição para outra, com toda a máquina na mão. O primeiro presidente a não conseguir a reeleição no Brasil foi Jair Bolsonaro. Então a gente tem, evidentemente, que fazer, sim, uma crítica, tem que apontar isso daí e aprender que quando um governo se diz de direita, ele não é liberal na economia e conservador nos costumes. Ele simplesmente é liberal ou ele não é de direita. Não há mais espaço para a direita conservadora. Uma direita conservadora que busca muitas vezes o populismo para continuar governando. O populismo é coisa da esquerda, o assistencialismo é coisa da esquerda, o descontrole fiscal, a irresponsabilidade fiscal, isso é coisa da esquerda. A direita tem uma responsabilidade fiscal muito grande, a direita acredita que é o trabalho que faz com que as pessoas alcancem o pão, o melhor programa social é o emprego. Então, Jair Bolsonaro, infelizmente, continuou com o assistencialismo, furou o teto de gastos, e isso aí não é algo que a direita aprove. Então,
aquelas pessoas de direita não gostaram, talvez não votaram em Bolsonaro, uma boa parte delas acabou não votando em Bolsonaro, e aquele pessoal que é de esquerda, por mais que o Bolsonaro adotasse medidas populistas, não iam deixar de votar no Lula. Então ele perdeu 2 vezes, né? Tanto é que o único presidente que não foi reeleito, né? Mas houve pandemia, houve guerras. Mais um motivo para ter austeridade fiscal. Mais um motivo para se fazer a reforma tributária. Mais um motivo para fazer a reforma administrativa. Então, se havia pandemia e se havia guerra, mais 2 motivos muito relevantes para se ter mais um controle fiscal e não arrombar o teto, como fez, né? E tanto é que não resolveu. A gente está aí com o presidente Lula eleito e vai passar a governar. E aí sim ele vai poder fazer as medidas populistas que são de esquerda. Ele vai poder imprimir o dinheiro que quiser. Esse é o modelo de governança da esquerda. Eles vão tributar a renda, eles vão... Bom, daí para frente, eles estão dentro da ideologia deles. Bolsonaro, de direita, deveria estar dentro da ideologia de direita. O problema é que a direita não tinha espaço no governo Bolsonaro. Quem tinha espaço era o Centrão, quem tinha espaço era os puxa-saco. Quem era puxa-saco ficava, quem discordava era considerado como traidor. O resultado está aí. Com a eleição do Luiz Inácio Lula da Silva, melhorou um pouquinho para o Rio Grande do Sul a questão do Onyx não ter sido eleito. Onyx, não foi eleito, agora quem é eleito é o governador Eduardo Leite. E aí eu vou fazer uma grande observação em cima do Eduardo Leite. Olha só, Eduardo Leite privatizou a CE, tentou privatizar a Corsã, não sei se... Acho que até algumas cidades já assinaram o termo de ajuste ali, acho que umas 15 cidades, São Cepé não assinou, mas veja bem que mesmo privatizando, mesmo com reforma previdenciária, reforma administrativa, pautas totalmente liberais, conseguiu apoio da esquerda. E Onyx Lorenzoni, não sei nem pronunciar, não conseguiu apoio da esquerda, mesmo dizendo que era contra a privatização e queria desfazer as reformas, um retrocesso gigantesco. Meu ponto com Eduardo Leite só foi a questão da liberdade, a questão da pandemia. Então a leitura que eu faço é que dos males o menor. A gente, infelizmente, tem Lula na presidência, mas tem Eduardo Leite aqui no Rio Grande do Sul, que é alguém que consegue ainda manter um diálogo independente de quem esteja do outro lado. Foi uma boa escolha aqui no Rio Grande do Sul. Eu estava mais alinhado com a questão da liberdade, que para mim é inegociável, mas eu não manifesto um descontentamento aqui no Rio Grande do Sul. Até acho que o povo fez uma boa escolha considerando que Lula agora é o presidente. Então, a gente tem no Rio Grande do Sul hoje um governo que tem o aval da esquerda para seguir com as privatizações e para seguir com as reformas que o Rio Grande do Sul precisa para equilibrar as contas. A esquerda assinou nessa eleição um termo dando carta branca para o Eduardo Leite, porque o Eduardo Leite, embora tenha recebido o apoio do PT, não negociou cargo nenhum, até pelo menos publicamente, né? Se fez isso debaixo dos panos, não sei. Mas eu acho que Eduardo Leite deu uma lição para toda a direita, ao conseguir apoio da esquerda. Porque a direita pura, conservadora, ela não tem espaço no Brasil para ganhar uma eleição a nível nacional. E eu acho que não conseguiu nem a nível estadual ganhar. Então, aqui em São Cepé, a nível municipal também não consegue. Então, essa direita conservadora, ou ela evolui, ela começa um diálogo, ela começa a abrir mão de certas coisas que são mais ligadas aos costumes do que à economia, ou ela vai ter uma tendência no longo prazo, evidentemente, de acabar mirrando, de acabar não desaparecendo totalmente, né? Nunca vai desaparecer, mas ela vai acabar ficando cada vez mais
para trás, mais difícil de conquistar uma eleição. E ela só vai conseguir conquistar uma eleição se o Lula for muito mal. E há uma possibilidade disso acontecer. O meu receio é que em 2026 a gente tenha Bolsonaro concorrendo de novo, sem uma direita liberal, que paute pela responsabilidade fiscal, pela liberdade econômica realmente, deixar um pouco de lado esse assistencialismo, porque isso daí é algo que realmente está detonando a economia. A gente não tem mão de obra, as pessoas não querem se especializar e elas têm uma rede de proteção muito grande aí com os direitos trabalhistas, com assistencialismo. Realmente falta liberdade. Todos esses direitos que são criados para proteger, eles acabam desincentivando os outros a produzirem. E isso é fato. Isso é fato. Tanto é que a produção do Brasil, ela poderia até ser maior, mas a produtividade por trabalhador é muito baixa. Então, a leitura que eu faço agora para concluir é que estamos sob um governo da esquerda que vai promover a tributação sobre a renda, que vai promover um assistencialismo muito maior, principalmente porque o Nordeste precisa desse assistencialismo, precisa, entre aspas, né, precisaria de desenvolvimento, né, não de assistencialismo. Mas para a esquerda é bom que exista assistencialismo, porque assim é um exército de eleitores que está ali para defender eles a qualquer custo. Não sei até quando o Brasil vai aguentar, né? O gado, eu vi uma frase muito boa, né? Se o gado morrer, o hospedeiro morre junto, né? Então, se todos não se comprometerem com o desenvolvimento através do trabalho e primarem pelo assistencialismo, eu acho que a tendência é cada vez precisar mais de assistencialismo, até que quem dá assistência, quem sustenta o governo, perca a capacidade de sustentar. É quando o governo vai imprimir dinheiro e terminar com a nossa moeda. Aí é fim. Então, a leitura que eu faço é que a direita ainda é forte. A direita fez uma votação muito expressiva nas eleições, perdeu por muito pouco, mas ela precisa retornar aos princípios de desenvolvimento econômico através do trabalho e da liberdade, austeridade fiscal com responsabilidade, mantendo o teto de gastos, até incluindo outros indicadores no teto de gasto, como o aumento da dívida pública, por exemplo, né? O pagamento de juros, isso tudo tem que começar a entrar para que a gente possa realmente ter prosperidade. Então, para 2024, eu acho que pouco vai adiantar eu ser candidato a vereador. Eu vejo que em São Cepé não existe hoje uma direita que tenha os princípios de austeridade fiscal, de diminuir os gastos desnecessários e fazer uma administração baseada em 3 eixos: infraestrutura, educação e saúde. O resto não é prioritário. Então, a gente precisa concentrar nossos esforços nesses 3 eixos e eu não vejo hoje alguém capaz de derrotar o atual governo, que tem muitos méritos, apesar de não ter todos, tem muitos méritos, mas a direita conservadora não vai conseguir vencer João Luiz Vargas em São Cepé. Não tem como. Pode vir o prefeito que for, Se não houver diálogo, se não houver plano de governo, se não houver compromisso, aí a direita pode esquecer e não precisa nem participar da eleição. Então, eu estou reavaliando se eu vou a vereador. Olha, em último caso, talvez eu vá a vereador. Mas eu acho que falta na direita de São Cepé alguém que tenha princípios liberais, ajuste fiscal e de Estado necessário. A gente precisa de, através do município, infraestrutura, educação e saúde. Dentro de saúde e educação vai estar ali assistência social, com certeza, vai estar cultura, com certeza, vai estar o esporte, com a mais absoluta certeza,
No entanto, a prioridade é a formação de uma nova geração através da educação, o cuidado às pessoas de baixa renda que não podem pagar plano de saúde e um investimento em infraestrutura no qual a gente possa dar ao setor primário as condições que eles precisam para produzir. Então, são esses 3 eixos. Eu vou montar um plano de governo, já vou começar a montar um plano de governo e já vou buscar diálogo com a sociedade, com todos os setores. Setor do agro, setor do comércio, funcionalismo público. Eu sou a favor de mais FGs e menos CCs. Os políticos, os cargos de confiança, eles são transitórios. O concursado, ele é permanente. Então, eu prefiro investir no permanente, criar líderes dentro da máquina pública para que eles sejam protagonistas das mudanças e não chefes disso, chefe daquilo. O cara tá lá há 20 anos trabalhando, quando vê, cai um cargo de confiança dentro de uma secretaria que não sabe merda nenhuma. E aí começa a mandar nele. Isso aí é desestimulante. Eu se estivesse no lugar do funcionário, eu ficaria desestimulado. Então, eu procuro sim um governo liberal, enxugando a máquina pública, diminuindo o número de funcionários, para que os funcionários que sobrarem sejam bem remunerados e sejam muito valorizados. Então, não significa que eu vou infringir a lei, que eu vou infringir a Constituição. Eu sei dessa habilidade do funcionário público, mas a gente precisa de uma reforma administrativa para que sobre dinheiro para investimento. Então, isso é o que eu planejo para 2024. Na pior das hipóteses, né? Talvez eu vá a vereador, ou pegue minhas coisas e vá para casa. Talvez eu não seja necessário, talvez as minhas ideias não tenham respaldo pela população, e a gente está numa democracia e eu acho que é isso aí mesmo. Então, estou aí nesse debate sério, estou falando sobre política, estou dando a minha opinião, embora eu tenha apoiado quem eu tinha mais alinhamento, eu não posso ignorar o fato de que o oponente também tem suas virtudes e que a gente precisa evoluir como sociedade. Não só para a direita, não só para a esquerda, mas para frente. Eu ainda acho que o caminho do liberalismo, do Estado necessário, ainda é o melhor caminho. E vou fazer essa proposta através de muito diálogo, muita discussão e tentar viabilizar o meu partido, porque nem partido eu consegui abrir aqui em São Cepé ainda, não tenho ninguém, estou sozinho, mas eu acho que não é impossível. É isso aí. Quem quiser conversar comigo, quem quiser fazer parte desse projeto aí, tô aberto aí ao diálogo com todo mundo. Tá bem, pessoal? Obrigadão e vamos que vamos. Tem muito que fazer ainda. Vamos trabalhar. Tá joia?